Saudações a todos. Estamos nos aproximando cada vez mais do Natal e é importante que intensifiquemos as nossas leituras, os nossos pensamentos mais direcionados a Jesus, nosso Mestre, para que consigamos, nessa fase em que tantos conseguem vibrar numa faixa mais alta, conseguem elevar o seu padrão vibratório por conseguir se sensibilizar com essas vibrações amorosas que se intensificam. E se intensificam por quê? Porque começa a nascer no coração de cada um desejo de fazer algo mais significativo, um desejo de uma mudança efetiva. Então tudo isso, o desejo de reconciliações, de aproximações, de um novo olhar para todos que estão ao nosso lado. Então, é um período muito favorável às mudanças efetivas e esse conjunto de vibrações favorece para que consigamos mergulhar nessa onda de desejo de melhoria íntima. E é um momento muito favorável porque ficamos mais sensíveis, conseguimos captar melhor, com mais facilidade, porque abrimos o canal para as inspirações amorosas. Então tudo isso deve pautar os nossos dias que se seguem, que antecedem ao Natal, que sejam dias que nos preparem, que nos fortaleçam, que nos ajudem a construir uma base, um alicerce sólido para darmos continuidade aos nossos dias, às nossas buscas, a tudo aquilo que realmente devemos fazer e buscar. Começando então com uma reportagem, um artigo que inclusive a Federação Espírita do Paraná traz ali nos seus escritos, é uma reportagem no ano de 1955, em que um jornalista alemão, ele procura o grande Albert Einstein na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E quando ele encontra o pai da relatividade, o mais célebre físico teórico do século XX, ele pergunta: professor, qual é a influência que o cristianismo terá exercido sobre sua vida? Einstein, tranquilo e nobre, afirma, abre aspas, eu tenho sido criado sob a égide da Bíblia e do Talmud, na condição de judeu. Quero dizer que Jesus tem exercido influência sobre a minha vida. Sinto-me fascinado por esta figura luminosa. Inquestionavelmente, ninguém pode ler os evangelhos sem experimentar a presença presente de Jesus. Em cada palavra, pulsa a sua personalidade. Jamais qualquer mito estará saturado de semelhante vida. Fecha aspas. Einstein, sempre tranquilo, olhou nos olhos de Viereck, sorriu e atalhou. Ninguém pode negar que Jesus tenha existido, nem a beleza de seus ensinos. E mesmo que alguns desses ensinos tenham sido apresentados antes, a verdade é que ninguém os expressou tão divinamente como ele. Fecha aspas. Então, muitos foram, muitos têm sido e muitos serão aqueles que sentirão seus corações serem tocados por essa presença que não precisamos estar diante dele como muitos tiveram a oportunidade, mas é uma presença que permanece, é uma presença que está sempre ao nosso lado e podemos senti-lo e podemos buscá-lo através dos ensinamentos que ele nos deixou e que foram nos relatados pelos seus discípulos. Buscando agora então o prefácio do livro Até o Fim dos Tempos,
psicografado pelo Divaldo Franco, da Amélia Rodrigues, em que ela coloca: tudo na sua vida é uma aparente contradição que se enriquece de legitimidade em cada passo após acurada reflexão. Negando o mundo, ele é o Senhor do mundo. Falando sobre a vida, doa a sua em legado de inexcedível amor. Desde antes do nosso tempo, permanecerá até o fim dos tempos. Começando no anonimato, prossegue desconhecido, quanto mais é comentado. Filho de Deus por excelência, conclama todos os homens a desvelarem o seu Deus oculto e alcançarem o Supremo. Seus silêncios são mais altissonantes do que todas as suas palavras. Os seus não feitos têm um significado psicossociológico mais poderoso do que todos os seus atos. Vivendo com todos, mas não se permitindo pertencer a ninguém senão ao seu Pai, em cujo nome viera a terra. A sua saga é o amor em plenitude. No entanto, escolhe pessoas simples, corações singelos, mentes não desenvolvidas culturalmente, para estabelecer as bases da vida eterna. Ama as criancinhas, defende as mulheres e socorre enfermos, pobres, desvalidos, abandonados, infelizes, num período em que a bajulação, a submissão e a indignidade predominam nas consciências e nos anelos dos povos. Enquanto os multiplicadores de opinião de todos os tempos usam a tribuna, a pluma, o altar, a força e a glória terrestre para apresentar os seus planos, ele sobe a um monte defronte de um pequeno mar e canta o maior poema que jamais se ouviu, alterando por definitivo o significado dos valores humanos através das inesquecíveis bem-aventuranças. Junto ao poviléu e entre os mal-cheirosos, ele esplende de beleza sem os humilhar, destacando-se pela grandeza moral sem os ferir, arrebanhando-os sem se impor. Jesus é único, incomparável, ninguém se lhe assemelha em candura, em sabedoria, em majestade, em renúncia. O seu é o hino majestoso de encorajamento para os anseios do coração e as aspirações do pensamento. Todos os fundadores de religião estabelecem regras, impõem cultos, exacerbam o fanatismo, convocam a submissão. Não ele. Não fundou qualquer doutrina, nada exigiu, aparecendo como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol, amenizando o calor e esparzindo harmonia. Só apresentou uma recomendação: o amor indistinto a Deus, ao próximo e a si mesmo. Alterou, porém, os conteúdos da sociologia, da metafísica, da ética, da filosofia, tornando a sua uma doutrina total, que explica os segredos da vida através de um autoconhecimento incomum e de uma revelação invulgar sobre todos os fenômenos existenciais. Em 4 pequeninos livros que lhe narram a existência, permanece a maior história jamais escrita na humanidade, a mais concisa proposta de transformação humana, a mais simples estratégia de revolução para mudar as estruturas da Terra. Cada versículo oferece visível e oculta uma mensagem que pode ser penetrada, porém de forma variada, de acordo com a necessidade de cada um que a consulta e nela descobre a resposta.
São tesouros inesgotáveis de sabedoria, de ciência, de amor, que os tempos não consumiram. Possuem interpolações, adulterações, mutilações que sofreram através dos 2 milênios que se evolaram na ampulheta dos tempos. E não obstante, continuam vivos, ricos de luzes, atendendo à sede e à fome de verdade. É paradoxal observar-se que, embora tenham sofrido a interferência de paixões, de interesses políticos e religiosos, permaneçam enriquecedores e nobres, norteando milhões de destinos e albergando outras tantas vidas. Seus ensinos agigantam-se como verdadeiros tratados a respeito da renúncia, da abnegação, da caridade, da não violência, da dignificação humana, da iluminação de consciência, da moral e do pensamento, ampliando espaços na cultura e na conduta de todos aqueles que se permitem consultá-los. Podem ser considerados pérolas que adornam a cultura humana carente de amor e de respeito pela vida, emoldurando o campo das possibilidades a descortinar e conquistar pelo esforço de cada qual. Ao alcance de quem os deseje, permanecem silenciosos ou cantantes através dos séculos em marcha inexorável para o infinito. E temos também no livro Boa Nova, quando Jesus fala a Pedro, os afetos d'alma Simão são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Aqui neste livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, Jesus falava das ligações afetivas, das ligações de uns com os outros, e salientando que são eles e são esses laços misteriosos que nos conduzem a Deus, porque é justamente por esses laços que nós vamos buscando de alguma forma a nossa mudança, a nossa melhoria. Quanta renúncia, quanta abnegação, quanto devotamento não vamos exercitando junto aos nossos afetos, junto àqueles a quem queremos tão bem. E aqui ele está alertando que são esses corações que merecem que o nosso coração se transforme numa sala, uma sala onde as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas, recebendo-os na sala do nosso coração, aconchegando-os ao nosso coração. E Simão Pedro continua. Contudo, Simão Pedro o irmão X continua. Contudo, Simão Pedro, que é o narrador, contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza daquelas advertências, que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro.
A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Essas sábias palavras nos foram narradas pelo irmão X, no livro Boa Nova, quando ele ainda assinava Humberto de Campos, né? No capítulo 12, Amor e Renúncia. Então, vale a pena que mergulhemos nesses ensinamentos, nessas reflexões, para que realmente vivamos tenhamos um dezembro altamente significativo. Não importa quando pesquisas nos trazem que não foi dezembro, e tudo indica que não foi, porque estudos minuciosos foram feitos e pela época, enfim, a certeza de que não foi em dezembro. Mas isso pouco nos importa, porque a Terra convencionou 25 de dezembro, a chegada do grande mestre, do nosso Messias aqui entre nós encarnados. E o plano espiritual pertencente ao nosso mundo, também comemora junto de nós. Então, o plano espiritual também entra em festas nessa época que todos nós comemoramos a chegada do Cristo. É importante que reflitamos, é importante que percebamos que precisamos alcançar uma condição mais efetiva. Efetiva, o que significa efetiva? Que esses ensinamentos falem, né? Que de alguma forma esses ensinamentos cheguem aos nossos corações e nos tragam mudanças. É preciso que, olhando lá para trás, e não precisa ser muito, André Luiz nos alerta de que 3 anos de entrega aos estudos, à frequência, às meditações, ao aprendizado, às práticas numa casa espírita, em 3 anos, se não houver mudanças, é algo muito preocupante. Então é preciso que façamos as reflexões, é preciso que melhoremos o nosso padrão vibratório, porque nos sentiremos reconfortados. E quem de nós não quer o reconforto, a paz, o bem-estar? Quem não quer acordar tranquilo, não no sentido de não ter lutas, tranquilo no sentido de que não está só, tranquilo no sentido de que tem Deus ao seu lado, de que tem Deus, de que tem Jesus lhe estendendo as mãos e lhe convidando: vinde a mim, todos vós que se achais em aflições. Que fiquemos em paz. Olá a todos, vamos iniciando mais uma reunião, sempre gratos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Filha e Fabiano de Cristo. Que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós hoje trouxemos o tema que fala sobre o esquecimento do passado. Há várias referências aí no Evangelho, no Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos tem a pergunta 392, que Kardec pergunta aos espíritos: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta: o homem não pode nem deve saber tudo.
Deus, em sua sabedoria, quer assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição do escuro para a luz. O esquecimento do passado o faz sentir mais senhor de si. Então, nós não podemos nem devemos saber tudo, né? Porque nós não temos estrutura até para termos uma plena consciência do que aconteceu no passado. Então, essa é uma pergunta bastante comum: o que será que eu fui? O que será que eu fiz? Qual a relação que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? E eles deixam claro que esse esquecimento ele é muito benéfico, né? Imaginemos, por exemplo, se soubéssemos que um familiar, um filho, uma esposa, um esposo, foi alguém que nós tiramos a vida, ou alguém que tirou a nossa vida. E nós teríamos uma dificuldade ali, se alguém tirou a nossa vida, teríamos uma dificuldade gigantesca de perdoar, né? Se nessa vida mesmo nós já temos uma dificuldade muito grande nesse sentido, de esquecermos ali mágoas, rancores, imagina se soubéssemos em detalhes aquilo que aconteceu no passado. Então, a reencarnação, ela é um recomeço, é uma renovação, né? E por isso é tão importante esse esquecimento, para que nós não alimentemos ali as discórdias, as mágoas, os ódios do passado, da mesma maneira que nós também não procuremos alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade por eventuais conquistas ali. Até o Richard Simonetti usa até um exemplo de como se fôssemos ali um presidiário que tivéssemos cometido um crime, e depois de pagarmos ali a nossa pena num presídio, quando nós saímos, nós queremos o quê? Recomeçar, né? Nós queremos oportunidades, sermos reintegrados ali na sociedade, queremos que as pessoas possam esquecer aquilo que foi feito, para que uma nova chance nos seja dada. E a reencarnação funciona dessa maneira. Nós renascemos sem essas lembranças daquilo que fizemos no passado, nesse recomeço, nessa oportunidade sagrada que Deus nos concede de termos uma oportunidade nova, de recomeçar, de acertar. Por isso é que a família ali é um instituto sagrado em que esses reencontros acontecem, em que recebemos ali pessoas que temos grandes afinidades, que nos impulsionam, que nos estimulam, mas igualmente é natural que se receba ali aqueles que temos maiores dificuldades, e por que essa aproximação tão estreita, né? Justamente para que essas mágoas, essas arestas do passado sejam aparadas e que haja ali o respeito, a compreensão e a conquista da afinidade. Por isso é que é tão importante esse esquecimento ali do passado. A outra pergunta, 393. Como o homem pode ser responsável por atos e reparar faltas das quais não tem consciência? Como ele pode aproveitar a experiência adquirida em existências caídas no esquecimento? Poderia-se conceber que as adversidades da vida fossem para ele uma lição, ao se lembrar do que as originou? Mas a partir do momento em que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E ele está assim, sempre recomeçando. Como é conciliar isso com a justiça de Deus? Então essa é uma pergunta bastante comum, né? Eu poderia responder por algo que eu não me lembro, né? Não seria mais proveitoso se a gente tivesse essa plena consciência, né? Como eu posso ser responsável por atos dos quais eu não tenho consciência? A resposta: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito ao se lembrar de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, para a vida espírita, toda a sua vida se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu, que são a causa do seu sofrimento e o que poderia impedi-lo de cometê-las. Compreende que a posição que lhe foi dada foi justa. Procura então uma nova existência em que poderia reparar aquela existência que acabou. Escolhe provas parecidas com as que passou ou as lutas que acredita que serão úteis para o seu adiantamento. E pede aos espíritos superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento,
o desejo maldoso que frequentemente vos aparece, ao qual resistis instintivamente, atribuindo a maior parte das vezes essa resistência aos princípios recebidos de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, que vos adverte para não recair nas faltas que cometestes. O espírito, ao entrar nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e resiste, eleva-se e sobe na hierarquia dos espíritos, quando volta para o meio deles. Então, nós, quando desencarnamos, quando voltamos para o mundo espiritual, nós temos uma consciência muito mais ampla, né? A nossa consciência se expande, né? Já que quando nós estamos aqui num corpo, na Terra, essa consciência é muito fragmentada. Mas do outro lado, tendo essa consciência mais ampla, nós de fato pedimos para voltar aqui na Terra e pedimos muitas vezes para provas semelhantes àquelas que erramos no passado, né? E temos ali a voz da consciência, né? Nós, como ele diz, muitas vezes atribuímos muitas das nossas decisões à influência dos nossos pais, mas nós não podemos esquecer que já tivemos muitas e muitas vidas. E nessas muitas vidas, igualmente muitas experiências, que se nós, nessa vida atual, tivéssemos um hábito maior da prece, da reflexão, da meditação, essas vivências do passado viriam ali de uma maneira mais intensa na nossa intuição, essa voz da consciência nos alertando sobre o que é correto, sobre quais os caminhos tomar. E é muito interessante que nós encontramos muitas pessoas que falam, olha, eu, por exemplo, eu não tenho determinado vício, mas eu sinto que se eu tivesse, eu me perderia seriamente naquela situação. Como, por exemplo, a bebida. Eu já ouvi pessoas falarem, olha, eu não bebo, mas eu tenho uma sensação, uma intuição, um pressentimento que se eu começasse a beber, eu beberia em excesso, não com moderação. Então, são essas intuições que a gente tem. Então, ainda que eu não me lembre exatamente aquilo que eu fui no passado, a nossa vida atual, ela é um reflexo dessas existências anteriores. Então, as minhas aptidões, as minhas facilidades, aquilo que eu tenho mais desenvolvido, ou as minhas lutas, os meus vícios, né, os meus desejos, eles são um reflexo daquilo que foi no passado. Então, quando nós olhamos como nós somos agora, nós temos uma visão ainda que não completa daquilo que já fomos. Nós vamos ali percebendo quais as áreas da vida que nós temos que tomar maior cuidado, né? As chamadas tentações, que nada mais são do que aquelas situações difíceis do passado que nos visitam no presente, né? E que a gente se sente tentado justamente porque são áreas ainda que não foram devidamente solucionadas, resolvidas, né? Equilibradas ali nas nossas atitudes. Então nós não sabemos do nosso passado, né? Mas pela nossa vida atual, pelos nossos gostos, pelas nossas lutas, nós temos ali uma percepção daquilo que poderia ter sido e mais uma vez se reforçando. Quais são os pontos que nessa existência nós temos ali que tomar mais cuidado, mais atenção. Ele fala aqui do passado, que nós temos essa visão mais ampla, né? Mas tem um relato bastante interessante no nosso lar, da senhora Laura, que junto com o marido, ela, do outro lado, eles começam a ter essa visão um pouco mais clara do passado. Isso começa a ser um pouco perturbador. E eles vão ali até o Ministério do Esclarecimento. Então diz, olha, recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos temos nossas anotações particulares. Então vejam que do outro lado existem ministérios, existem ali toda uma organização, e um desses ministérios aqui, ele tem ali toda a nossa ficha, todo o nosso arquivo, com todas as nossas aquisições, as nossas dívidas, as nossas lutas também, e eles vão nessa consulta da seção de arquivo, né? E os técnicos desse ministério aconselharam a eles a ler as próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então vejam que foi orientado a eles, a ela e o marido, que eles lessem as próprias memórias, né?
ou seja, aquilo que tinha acontecido nas encarnações anteriores, eles teriam 2 anos para efetuar essa leitura. No entanto, isso iria abranger ali somente 300 anos. Então vejam, eles teriam 2 anos para retomar a leitura de memórias de 300 anos atrás. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então vejam que mesmo do outro lado, esse mecanismo das lembranças, das recordações, ele tem todo esse controle, porque nesse caso desse casal, eles não suportariam ter acesso a informações mais do que 300 anos, porque certamente seriam experiências ali bastante dolorosas, que eles teriam que se preparar aí mais tempo para um dia terem acesso. E o André Luiz pergunta para ela, mas basta a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências, das lembranças? Ela diz, não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então veja aqui, num primeiro momento, durante 2 anos eles fizeram só a leitura e que só depois eles seriam submetidos ali a procedimentos, acompanhando por técnicos ali especializados, para que eles pudessem penetrar nas emoções daqueles acontecimentos. Então, no primeiro momento a leitura e depois sim vivenciar ali plenamente as emoções daquilo que tinha acontecido. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo, que é o marido dela, e eu, ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Ou seja, nessas lembranças de 300 anos, eles perceberam quanto débito eles tinham com a Terra, quando eles teriam que trabalhar no auxílio. Isso para que a gente compreenda que, ainda que nós não lembremos do passado, Deus é sempre justo, Deus é sempre perfeito, absolutamente nada acontece sem que ali uma causa, uma razão, sem que tenha ali um aprendizado para todos nós. E reforçando mais uma vez que esse esquecimento ele é uma bênção, a oportunidade ali do recomeço, sem a possibilidade ali de lembrarmos e nos sentirmos altamente culpados ou altamente vaidosos, orgulhosos pelo que de bom possamos ter feito. Então esse esquecimento permite o reencontro com esses espíritos do passado, sejam as grandes afinidades ou sejam os desafetos. Então esse esquecimento permite esses reencontros para que gradativamente, através do nosso esforço, através do estudo, através da prece, mas acima de tudo, através ali da convivência e da mudança do nosso sentimento, nós possamos nos reaproximar daqueles que no passado nós prejudicamos ou em algum momento nos sentimos prejudicados. Mas Deus é justo, soberano e nos permite então esses reencontros, mas sempre visando o quê? O crescimento. Então Deus não nos colocaria jamais no meio social, dentro de um núcleo familiar, que não houvesse ali uma razão justa, que não houvesse ali uma oportunidade sagrada do aprendizado. E só somos colocados porque nós temos as condições necessárias, que muitas vezes nós nos revoltamos, nos acomodamos, fugimos ali das situações, então aí a oportunidade ali de pouco a pouco, com o nosso esforço, irmos ali quebrando essa parede que nos separa ali de corações que talvez até amamos muito, porque vejam, muitas vezes temos dificuldades, muita mágoa de alguém, justamente de alguém que nós confiamos, que nós depositamos ali os nossos sonhos. Então, quantas vezes aqueles que nós mais temos mágoa são aqueles que nós mais amamos, e a reencarnação nos coloca tantas vezes novamente
para que essa reaproximação ela aconteça e quebrando esses muros, né, da mágoa, do ódio, da antipatia, nós possamos resgatar ali aquele afeto, aquela afinidade que tão fortemente pode ter existido no passado, mas que foi ali rompida por uma decepção que foi ali nos afastando, né? Enfim, fica aí esse ponto bastante interessante, né, para que a gente pense ali nessa oportunidade do esquecimento, né, e que o Evangelho também fala que há situações em que durante o sono, né, nós indo ali, desprendendo parcialmente do corpo, nós podemos ter ali acesso a algumas lembranças do passado que podem nos ajudar aqui na nossa vida do dia a dia. Então, ainda que a gente acorde e não tenha uma lembrança clara dos detalhes, quantas vezes, né, Deus permite ali que algumas lembranças elas retornem, que elas se façam presentes ali no nosso espírito para que nos ajude aqui na Terra, né? Então, por isso é que ele fala que no sono do corpo, na emancipação da alma, o espírito, se souber aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança, que se apagará durante o dia, para não causar sofrimento e não prejudicar suas relações, esses momentos do sono podem ser ali extremamente importantes. Então fica aí para a nossa reflexão, e que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare, valorizando a oportunidade sagrada da nova vida, da nova existência, e não tão preocupados naquilo que nós fomos, naquilo que fizemos, mas sim concentrados naquilo que nós podemos fazer, onde Deus nos colocou, no meio em que estamos vivendo. Que Deus nos ampare e nos fortaleça.